Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de João, capítulo 13. Todos acharam? Amém? Amém ou misericórdia? Amém. Que bom. É importante que você abra a sua Bíblia e mantenha ela aberta, tá? Diz assim a palavra do Senhor. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 17. Diz assim a palavra do nosso Deus. Faltava somente um dia para a festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. Ele sempre havia amado os seus que estavam neste mundo e os amou até o fim. Jesus e os seus discípulos jantando. O diabo já havia posto na cabeça de Judas, filho de Simão Iscariotes, a ideia de trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder e sabia também que tinha vindo de Deus e ia para Deus. Então se levantou, tirou a sua capa, pegou uma toalha e a amarrou na cintura. E em seguida pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha. Quando chegou perto de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: agora você não entende o que eu estou fazendo, porém mais tarde vai entender. O Senhor nunca lavará os meus pés, disse Pedro. Se eu não lavar, você não será mais meu discípulo, respondeu Jesus. Então, Senhor, não lave somente os meus pés, lave também as minhas mãos e a minha cabeça, pediu Simão Pedro. Aí Jesus disse: quem já tomou banho está completamente limpo e precisa lavar somente os pés. Vocês todos estão limpos, isto é, todos menos um. Jesus sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse todos menos um. Depois de lavar os pés dos seus discípulos, Jesus vestiu de novo a capa, sentou-se outra vez à mesa e perguntou: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e têm razão, pois eu sou o mesmo. E se eu, o senhor e mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés um dos outros. Pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O empregado não é mais importante do que o patrão, e o mensageiro não é mais importante do que aquele que o enviou. Já que vocês conhecem esta verdade, serão felizes se a praticarem. O Senhor Jesus abençoe a leitura de sua palavra. Meus irmãos, esse episódio é um episódio muito conhecido de todos nós, o episódio do lava-pés, né? Uma cerimônia única. Jesus aqui não estava instituindo uma cerimônia para ser repetida, né, outras vezes, mas numa cerimônia única ele nos deu preciosas lições, precioso ensinamento. A ênfase que nós vamos dar nessa mensagem, seguindo a linha aí do mês de maio, é para a família. Pegar aprendizados, ensinamentos nesse texto que possam ser aplicados à família. Mas isso não seria forçar o texto? Jesus estava com seus familiares ali? Não. A partir do capítulo 13 até o capítulo 17, Jesus vai direcionar o seu ministério para os seus discípulos. Estava chegando o final do ministério público dele, né? Ele estava na última semana. Aqui estava a um dia de sua morte. Foi um dia antes da Páscoa. Que Páscoa? A terceira Páscoa registrada por João. Aqui fica uma curiosidade, né? Todos nós sabemos que o ministério de Jesus, o ministério evangelístico de propagar a boa nova de salvação, durou quantos anos? 3. Mas isso está na Bíblia? Tem algum evangelista que fala claramente que foram 3 anos que Jesus caminhou? Não, a gente consegue chegar a essa conclusão contando as Páscoas que João registra. João registra 3 Páscoas e na última Páscoa, como todos nós sabemos, Jesus foi morto. Pois bem, nessa cerimônia, Jesus não estava ali com os seus familiares, então pegar esse texto e aplicá-lo à família não seria forçar o texto? Entenda, meus irmãos, estava com os seus, não é isso? Lá no Evangelho de Marcos, quando Jesus é interrogado pelas pessoas, olha só, a sua mãe e os seus irmãos estão aí fora querendo falar com você. O que Jesus falou naquela oportunidade? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Então Jesus estava sim em família. Nós podemos tirar aqui ensinamentos para a família cristã. Pois bem, meus irmãos, adentrando especificamente ao texto,
nós vemos aí no verso 2, que Jesus e os seus discípulos... Você está com a sua Bíblia aberta, não está? Permaneça com a sua Bíblia aberta. Nós vamos voltar a esse texto algumas vezes nesta noite. Jesus e os seus discípulos, verso 2. Jesus e seus discípulos estavam jantando. O diabo já havia posto na cabeça de Judas, filho de Simão Iscariote, a ideia de trair Jesus. Pois bem, meus irmãos, Jesus estava sentado à mesa, jantando. Algumas versões dizem ceia, mas não é a Páscoa. Estamos um dia antes da Páscoa. Eles estavam jantando e Jesus já sabia que seria traído. Aqui, meus irmãos, eu vejo que há a possibilidade de você ser traído em família e você precisa estar preparado para isso. A traição em família, infelizmente, não. O profeta Miqueias, por exemplo, no capítulo 7, porta de tua boca aquela que reclina sobre o teu peito. Olha só, cuidado com o que você fala com aquela que deita sobre o seu peito. Verso 6, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Meus irmãos, o profeta Miqueias foi levantado pelo Senhor mais ou menos 700 anos antes de Jesus Cristo. E naquela época já havia corrupção dentro do lar. Então isso não é novo. Não é novo que em outras épocas também, anteriores a esse período, aconteceu na época de Jesus, nós vemos aqui, Jesus já sabia que Judas iria trair, e acontece na nossa era atual. Jesus nos alertou contra isso. Ele disse que quando ele viesse, quando o reino dele se instaurasse, pais ficariam contra filhos, filhos contra pais, nogras contra sogras e sogras contra as noras. Isso não é novo. A grande questão, meus irmãos, sabedores, de que há traição, de que é possível ser traído, como que eu tenho que trabalhar essa questão? Como que Jesus me ensina aqui nesse texto a trabalhar com a traição? E eu vejo aqui que ele nos ensina o perdão. Ele já sabia que Judas iria traí-lo, correto? Veja lá no verso 26, o que ele faz? Mesmo sabendo que Judas iria trair, estamos ainda nesse jantar, Verso 26, é aquele a quem vou dar um pedaço de pão passado no molho. Jesus está fazendo aqui a referência, falando para os discípulos, que o traidor seria aquele que recebesse um pão molhado no vinho. Isso para a gente não diz muita coisa, porque dentro da nossa cultura, isso é até uma porcaria, Você molhar um pedaço de pão no vinho e comer. Algumas pessoas têm o costume de fazer isso com café, molhar o pão no café. Mas aqui, meus irmãos, o Senhor estava dando um privilégio a Judas. Trazendo para a nossa realidade cultural, é como se o Senhor Jesus estivesse ali numa festa, ele desse para quem? Para Judas. Isso, meus irmãos, eu quero acreditar que o Senhor Jesus já havia perdoado Judas pelo que ele faria. Na cruz ele fez isso, E vemos também o exemplo de perdão do nosso Deus aqui nesse episódio, quando ele vem a lavar os pés de Pedro. Qual era a diferença, meus irmãos, de Pedro para Judas nesse momento? Pedro também não traiu ao Senhor? Traiu, Negou o Senhor quantas vezes? 3 vezes. Antes que o galo cantasse, quantas vezes? 3 não, 1. Marcos até registra que foram 2 vezes que o galo cantou, Mas a negativa é que foram 3. Pedro também iria trair ao Senhor. Então, o Senhor vai lá numa atitude de humildade e lava os pés dele. Meus irmãos, dentro da família, pode haver a traição, mas o que é necessário para que distingua aquela família como uma família cristã é o perdão. Eu acredito, meus irmãos, que não há um lugar melhor de se exercer o 70 vezes 7. Os irmãos sabem o que é o 70 vezes 7? Jesus, certa vez, uma pessoa virou para o Senhor, quanto que nós temos que perdoar nossos inimigos? 7 vezes? Aí o Senhor falou assim, 7 vezes não, você tem que perdoar ele 70 vezes 7, 490 vezes, correto? E vai contando em ordem crescente, vacilou 489, de novo 488. Não, o Senhor Jesus estava dizendo que devemos perdoar infinitamente, infinitamente. Não há, meus irmãos, lugar melhor de se exercer os 70 vezes 7 do que na família. Precisamos estar conscientes disso e, se somos discípulos do Senhor Jesus, se somos seguidores deste Deus maravilhoso, precisamos também exercer o perdão dentro do nosso lar. No verso 3 diz, Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder e sabia também que tinha vindo de Deus e ia para Deus.
Pois bem, meus irmãos, o Senhor Jesus sabia que ele tinha uma missão. Ele tinha uma tarefa especial para fazer. E eu gostaria que você soubesse que você também tem uma tarefa especial em família. Você também tem uma missão na sua família. E a sua missão na sua família é evangelizá-la. Você precisa estar consciente disso, né? Todos nós estamos inseridos, alguns têm família já completa, né, composta por membros de igreja, cristãos, e outros não, mas a bem da verdade é que todos nós estamos em família para servir, para evangelizar. Assim como isso é interessante quando Jesus cura lá o coxo, né, e era uma prática do Senhor Jesus, sabe, um demônio, ele virava a pessoa e falava assim, olha só, não conta para ninguém o que eu fiz para você, o que eu fiz por você. Já observaram isso? Jesus fazia isso, por quê? Porque ele não queria que as autoridades romanas, nem romanas e o pessoal lá do Sinédrio, né, os fariseus, os saduceus, abreviassem o ministério dele. Então ele pediu, olha só, fica em silêncio. Mas teve uma oportunidade que ele virou e falou assim, olha só, vai lá, volta para os seus e conta o que o Senhor Jesus fez a ele. Jesus estava falando para esse coxo, olha, vai para a tua família, fala para a tua família o que foi que aconteceu. Meus irmãos, o nosso primeiro campo missionário é a nossa família. Precisamos estar conscientes disso e encararmos, vestirmos essa nossa missão. Verso 4 diz, então se levantou, tirou a sua capa, pegou uma toalha e amarrou na cintura. Aqui no verso 4, meus irmãos, nós vemos uma primeira atitude de Jesus, foi tirar a sua capa. Com essa atitude, dentro da cultura judaica, Jesus estava se equiparando a um escravo. Quem tirava a sua roupa de cima, e eles usavam, né, duas túnicas, uma de baixo e outra de cima, quem tirava a primeira túnica para trabalhar era um escravo. O Senhor Jesus estava ali se despindo da sua capa para se equiparar a um servo, a um escravo. E eu penso, meus irmãos, que muitas das vezes nós precisamos fazer isso em família. Precisamos tirar certas capas que nós temos para poder servir e com isso demonstrarmos o amor pelos nossos. Observa, quando, por exemplo, o seu filho, adolescente, jovem, resolve fazer a festa de aniversário dele num bar, por exemplo, numa choperia, né? Bem-aventurado que não se assenta à roda dos escarnecedores, não é verdade? Meu irmão, ame o seu filho, vá à festa de aniversário dele. O fato de você estar ali não quer dizer que você está compactuando com aquilo, está querendo dizer que você está privilegiando o seu filho. Precisamos, meus irmãos, tirar, é uma capa que tem nos impedido de amar os nossos. Diz também o verso 4, ele jogou a toalha. Você sabe o que quer dizer jogar a toalha? Jogar a toalha é uma técnica que é um recurso, melhor dizendo, que o técnico, né, de um pugilista, boas condições de lutar. Né? Uma técnica antiga. Ele joga a toalha por quê? Porque o cara está tão ruim, está apanhando tanto que nem desistir ele consegue. Ele está em pé, está apanhando, mas ele não está respondendo. E o técnico vai lá e joga a toalha. Jesus fez isso? Observe, meus irmãos, ele estava um dia antes da sua morte. Jesus estava um dia antes da sua morte. E ele não jogou a toalha. Ele pegou a toalha e foi servir. Eu quero acreditar, meus irmãos, que essa deva ser a nossa atitude em família. Ainda que você creia que tudo está perdido, que não há solução, né? Esse garoto não tem jeito, ele é vagabundo mesmo, né? Ele não trabalha, ele não procura um emprego. Não faça isso, pegue a toalha e sirva o seu familiar. Não há solução, né? Esse meu filho ele já está viciado, ele não quer se tratar. Não há solução, por favor, não faça isso. Não jogue a toalha. Pegue a toalha e sirva o seu familiar. Esse é o seu papel dentro da sua família. No verso 5, meus irmãos, nós vemos que Jesus pegou, colocou uma água na bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos e a enxugá-los com a toalha. Esse ritual, meus irmãos, era um ritual de extrema humilhação. Quando uma pessoa fazia isso, ela fazia porque ela queria demonstrar o serviço mais humilhante existente. Eu não sei traçar um comparativo com a época atual, um serviço humilhante, mas foi esse o serviço que o Senhor Jesus fez pelos seus. E é tão interessante
que só fazia isso a um judeu, um escravo estrangeiro. Ainda que um judeu fosse escravo, ele não faria esse tipo de trabalho. Ele não lavaria os pés de um outro judeu, porque esse trabalho era um trabalho muito humilhante. Somente um escravo estrangeiro poderia fazer isso, né? E dentro do lar, no âmbito do lar, né, a esposa, os irmãos sabem da conjuntura cultural, né, que Israel vivia na época, a esposa lavava o pé do marido, os filhos lavavam o pé da esposa, era assim, nessa ordem. E aqui, meus irmãos, Jesus vem e nos dá um exemplo de extrema humildade. Jesus fala, olha só, essa ordem está errada. Essa ordem está errada. Aquele que quer servir, esse é que tem que se humilhar. Aquele que deseja liderar, e Jesus estava liderando aqui o seu rebanho, precisa servir. Essa ordem está errada, né? E Jesus foi e fez esse serviço humilhante. Era necessário Jesus fazer isso? Não teria outra pessoa que pudesse fazer? Pois bem, meus irmãos, Jesus quis fazer isso para mostrar o amor com que ele estava amando os seus discípulos. E eu quero acreditar que dentro do seu lar, muitas das vezes você tem que se humilhar sim. Você tem que fazer um serviço que não é qualquer um que faz, né? E observe, meu irmão, que no verso 6 e 7, Pedro demonstra que ficou escandalizado. Olha só, quando chegou perto de Simão Pedro, este lhe perguntou, vai lavar os meus pés, Senhor? Pedro ficou estarrecido. Se só um escravo estrangeiro poderia lavar o pé de um judeu, quem diria aquele que Pedro chamava de mestre? Quem diria aquele que Pedro chamava de Senhor, de dono, de meu Deus? Não, né? Você não pode fazer uma coisa dessa. Ele fica estarrecido, ele fica escandalizado. Meu irmão e minha irmã, não tenha medo de escandalizar o mundo com o seu amor. Muitas das vezes nós precisamos escandalizar o mundo com o nosso amor. Quem nunca ouviu de um vizinho, né? Ah, se fosse meu filho, eu botava para fora de casa. Está fumando maconha? Eu botava para fora de casa. Não tenha medo de escandalizar o mundo, meu irmão. Ame o seu filho, ame a sua filha. Não fique preocupado com o que eles vão falar. Eles sempre vão falar. Escandalize, não tenha dificuldade em escandalizar o mundo com o seu amor. Se fosse com meu filho, aquele gayzinho lá, aquele boiolinha lá, botava para fora. Primeiro dava uma surra, para ver se virava homem, e depois eu botava para fora. Não tenha medo de escandalizar o mundo com o seu amor, meu irmão e minha irmã. Verso 6, aliás, 6 foi o que nós lemos, né? 6, 7, Jesus respondeu, agora você não entende o que eu estou fazendo, porém mais tarde vai entender. Pois é, meu irmão, quando você se humilha, quando você age com humildade, servindo a sua família, muitas das vezes você não entende na hora. Muitas das vezes você se sente mesmo constrangido. Onde foi que eu errei? Você até se pergunta, onde foi que eu errei? Criei esse garoto com tanto amor, né? Poxa, onde foi que eu errei? No que eu estou errando? Será que é no meu testemunho? Pois bem, meus irmãos, fique tranquilo. Mais tarde você vai entender, né? Romanos 8:38 diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O que está ocorrendo na sua família, meu irmão, não fugiu 1 milímetro dos planos do Senhor. Tudo que ocorre na sua vida, servo de Jesus, é para o seu bem. Creia nisso. Creia nisso. É uma promessa que nós temos na palavra do Senhor. Lemos hoje, né, o Salmo 126. Eu só tinha separado aqui o verso 5, mas vou ler ele todo. Diz assim, quando o Senhor trouxe do cativo os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Essa daqui vai ser a sua realidade depois que o problema passar, né? O salmista está dizendo aqui, olha, quando nós voltamos do nosso cativeiro, né, nós estávamos extasiados, como que os que sonham, né? Nós estávamos sonhando, não acreditamos que estávamos acordados. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico.
Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. E lá no verso 5 diz: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Os que com lágrimas plantam, colherão com alegria. Meu irmão e minha irmã, não tenha dificuldade em plantar o amor no seu lar. Você vai colher. É a promessa do Senhor. É a promessa do Senhor. Ainda que você não entenda, mas você vai colher. Ainda que você não vê. Lá no verso 8, Pedro diz o quê? O Senhor nunca lavará os meus pés. Não, Senhor, que é isso? Isso não. Isso não. Né? Isso é muito humilhante. Eu não sou ninguém para que o Senhor faça isso comigo. E aqui eu vejo, meus irmãos, que muitas das vezes nós só negamos alguns assuntos ao Senhor porque achamos que nós podemos, né, solucioná-lo. Não, isso é muito pequeno. Né? Não vou não, eu consigo resolver isso aí. Dou-lhe uma surra, né, chamo ele para conversar, eu soluciono. Meu irmão, quem é o Senhor do seu lar? Quem é o Senhor do seu lar? É Jesus ou é você? Tem um hino muito interessante, muito lindo do cantor cristão, que diz: ó, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Meus irmãos, não é a metade, só as coisas pequenas, tudo a Deus em oração. Eu estou vivendo essa realidade lá em casa agora, né? Os irmãos sabem, dia 1º de maio, nasceu o Davi, meu filho, e ele estava sentindo alguma cólicazinha, né? E ele chorando pra caramba, eu já não tinha mais o que fazer. Eu orei. Mas será que Deus vai se meter numa cólica de uma criança? Será que não tem coisa muito mais importante, câncer para ser curado, né? Pessoas, lares para serem restabelecidos, do que cuidar de uma cólica de uma criança? Meus irmãos, eu preciso fazer esse exercício, levar tudo a Deus em oração. Pedro, aqui numa atitude arrogante, né, falou: não, Senhor, tu não vai me lavar os pés, não. O Senhor não vai fazer isso comigo. Eu quero acreditar, meus irmãos, que muitas das vezes nós agimos dessa mesma forma. Quando sonegamos alguns assuntos ao Senhor, precisamos sim levar tudo a Deus em oração. O verso 9 e o verso 10, né? Nós vemos lá, Jesus foi e falou, né, no verso 8, se eu não lavar, você não será meu discípulo. Então, verso 9, então o Senhor, não lave somente os meus pés, lave também as minhas mãos e a minha cabeça, pediu Simão Pedro. Aí Pedro quis abusar. Né? Senhor, então vai lá, resolve o problema todo. Eu vou descansar no Senhor. Me dá um banho, dá um banhozinho completo. Né? Aí o Senhor vai repreender ele: não, você não precisa, eu só preciso lavar os seus pés. Sabe o que eu vejo aqui, meu irmão? Que muitas das vezes nós negligenciamos no nosso lar. Nós levamos tudo a Deus em oração. Eu descanso tanto, que eu não me preocupo com a minha parte nesse processo. Eu não faço aquilo que eu preciso fazer, e nisso eu também estou errado. Precisamos levar tudo a Deus em oração, precisamos conversar com o Senhor, tudo que acontece em família, mas precisamos agir, precisamos fazer a nossa parte. Isso não pode significar, meu irmão e minha irmã, que você seja conivente, por exemplo, com um erro. Amar não é ser conivente com um erro. Servir não é ser conivente com um erro. É denunciar o erro, mas em amor. Algumas das vezes, bater, mas com amor. Uma vez falaram para mim, né? O amor permeou o ministério de Jesus todo, né? Que maravilha. Menos lá quando ele entra no templo, né? Senta-lhe a chibata na galera, porque o pessoal estava vendendo, comprando e vendendo no templo, e ele sentou-lhe a chibata ali, ele estava, né? Estava irado. Foi por amor. Né? Lá em Provérbio diz: não furte a vara do seu filho, para que mais tarde ele não venha te envergonhar. Corrija, haja, faça a sua parte, né? Testemunhe, mostre amor para a sua família. Não negligencie, meu irmão e minha irmã. Não negligencie. Não ache que o Senhor vai fazer tudo. Ele pode fazer tudo, mas você tem parte nesse processo. Você tem a sua responsabilidade. No verso 12, diz: depois de lavar os pés dos seus discípulos,
Jesus vestiu de novo a capa, sentou-se outra vez à mesa e perguntou: vocês entenderam o que eu fiz? Meus irmãos, aqui, eu quero acreditar que esse episódio ele vai se repetir. E um dia, nós vamos estar sentados à mesa do Senhor. E Ele vai falar isso para mim e para você. Vocês entenderam o que eu fiz? Agora vocês compreendem por que aquilo aconteceu na sua família? Agora você compreende que eu não estava longe de você, que eu estava a tratar, que isso daqui vai se repetir. E o Senhor vai falar para nós. Agora você entende? Você consegue enxergar que o meu propósito estava se cumprindo na sua família? Eu quero pensar dessa forma. Verso 13 a 16, diz assim: vocês me chamam de mestre e de Senhor, e têm razão, pois eu sou o mesmo. Se eu, o Senhor e mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros. Pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Eu afirmo a vocês que isto é verdade: o empregado não é mais importante do que o patrão, e o mensageiro não é mais importante do que aquele que o enviou. Meus irmãos, no reino de Deus, aquele que quer ser o maior tem que ser o menor e servo de todos. Vimos isso também é ensinamento do Senhor Jesus. Se você deseja liderar a sua família, se você deseja ser o chefe do seu lar, você precisa servir com humildade, né? Servir com humildade. Se você quer ser a matriarca, hoje em dia nem se usa mais essa expressão, né? Quem é a matriarca? Aquela mãezona, né? A mãe de todos. Se você deseja ser a matriarca ou o patriarca, você precisa servirmos isso, vemos isso no exemplo que o Senhor Jesus nos dá. Esse é o propósito dele, né? Ele nos coloca em família para que venhamos a servir. Já estamos encerrando. Diz lá o Senhor Jesus: já que vocês conhecem esta verdade, serão felizes se a praticarem. Aí eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, está faltando alegria no seu lar? De repente, se estiver faltando, é porque está faltando serviço, está faltando humildade. Beba no exemplo do Senhor Jesus, aprenda com o seu Deus o que você deve fazer. E aqui ele diz: sirva, bem-aventurados sois se praticardes esse ensinamento de serviço, de humildade, de perdão. Meus irmãos, nós vemos perdão, humilhação, serviço, né, em uma única palavra. E essa palavra é amor. Ame. Não um amor que depende, né, daquele sentimento, aquele amor que você corresponde porque está arrepiado. Não aquele amor que você... Não. É aquele amor que muitas das vezes o fedor te incomoda. É aquele amor que te envergonha, te causa nojo. Esse é o amor que o nosso Deus exige de nós em família. Esse é o amor ágape, o amor perfeito, aquele amor que é proativo, né? Ele é incondicional. Não há uma condição pré-estabelecida para que eu ame. Não há, olha, primeiro você me ama para que depois eu te amo. Primeiro você me trata bem para que depois eu venha te tratar bem. Não. O amor ágape é quando você ama mesmo sendo tratado mal. É quando você ama mesmo sendo envergonhado. É quando você ama mesmo sendo destratado. Todo esse episódio, um episódio de humildade, nós vemos que pode ser resumido nessa palavra: amor. Tá bom, mas tudo na vida tem limite, concordam? Não é assim? Nós somos instruídos a isso. Tudo na vida tem limite. Qual seria então o limite do amor? Qual seria então o limite para que você venha a amar em família? Há um limite para isso? Vamos voltar lá no verso 1 do capítulo 13, por gentileza. Faltava somente um dia para a festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. Ele sempre havia amado os seus que estavam neste mundo até o fim. Meu irmão e minha irmã, se você quer ser discípulo de Jesus, se você quer evangelizar o seu lar, se você quer ser um missionário dentro da sua casa, você precisa
amar até o fim. Esse amor não pode ter limite, não pode ter, tampa. Entende? Olha, estou pelas tampas com fulano, estou quase jogando toalha. Não. Amar, o amor que Jesus Cristo amou, é amar até o fim. Amar até o fim é não ter fim no amor. Precisamos, meus irmãos, enxergar essa realidade. Se conseguir, o povo de Deus vai ser abençoado, porque pessoas, relacionamentos vão ser restaurados. Amém? Nós temos uma música para cantar agora, não? A gente canta essa música. Gostaria que você refletisse, sobre isso. Como você pode seguir o exemplo de Jesus, de humildade, de serviço, de perdão no seu lar. Eu creio, meus irmãos, pautado na minha experiência, que não existe nenhum lar que não passe por dificuldade. E as dificuldades que nós pelo amor. Jesus venceu pelo amor. Nesse dia anterior à crucificação de Jesus, ele não estava nada bem. Como homem que era, ele não estava nada bem. Ele havia suado sangue. A pessoa está em completo desespero. E mesmo em completo desespero, ele foi capaz de amar. Amar um amor incondicional. Mesmo sabendo que daqui a pouco Pedro iria negá-lo. Mesmo sabendo disso, ele se cursa como escravo e lava os pés de Pedro. Gostaria que você pensasse como que você pode repetir essa experiência no seu lar. Como que você